Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Dário Souza, do canal Dário Souza Física. Hoje nós vamos falar sobre a dilatação e a contração térmica. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite e inscreva-se. E também não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder as novidades do nosso canal. E ao final, caso você goste do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu joinha, que ele é muito importante para a manutenção do nosso canal. E dessa forma, o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai divulgar para mais pessoas importantes assim como você. E vamos à nossa aula. Hoje nós vamos entender como os materiais se expandem e se contraem com a temperatura e como esse conhecimento evoluiu ao longo da história. Assim como sua importância no nosso cotidiano, como por exemplo na construção de pontes, na instalação de trilhos de trens, na confecção de recipientes de vidro, etc. Na antiguidade, o fogo era visto como elemento divino e misterioso. Filósofos gregos, como Heráclito, já relacionavam mudança e calor. Como ele dizia em sua filosofia, o devir, a mudança que acontece em todas as coisas, é sempre uma alternância entre contrários. Coisas quentes esfriam, coisas frias esquentam. Entre os séculos 17 e 18, acontece o desenvolvimento do calórico, fluido invisível que explicaria o calor. E nessa época, experimentos iniciais mostraram que metais mudavam de tamanho com a temperatura. Já no século XIX, o físico britânico James Prescott Joule e outros cientistas derrubaram a teoria do calórico, estabelecendo o calor como uma forma de energia. E a partir daí, a dilatação térmica passou a ser explicada como a agitação das partículas de um sistema. Sendo assim, a dilatação térmica é definida como o aumento das dimensões de um corpo quando este é aquecido. E a contração térmica é a diminuição das dimensões desse corpo quando o mesmo é resfriado. As dilatações e as contrações térmicas, elas podem ocorrer tanto em corpos sólidos como em fluidos, ou seja, líquidos e gases. Nos sólidos, nós temos a dilatação linear, onde nós observamos uma variação no comprimento do corpo. Nós temos também a dilatação superficial, onde nós temos uma variação de toda a área desse corpo. E também temos a dilatação volumétrica, onde observaremos todo o volume desse corpo sólido sofrendo variações em virtude da variação de sua temperatura. Nos sólidos, a dilatação ela pode ocorrer de três formas. Lembrando que essas três formas acontecem simultaneamente. Apenas para facilitar uma forma de entendimento, a gente explica de maneiras separadas cada uma delas. Já nos fluidos, ou seja, líquidos e gases, nós teremos apenas a dilatação volumétrica, uma vez que esses materiais precisam estar dentro de um recipiente para que seja observado a sua dilatação. Observem nas três expressões referentes às dilatações térmicas em um corpo sólido, que são expressões diretamente proporcionais. Ou seja, na dilatação linear, suas variações dependem do seu comprimento inicial, do coeficiente linear de dilatação e da variação de temperatura. Enquanto que na dilatação superficial, a sua variação dependerá da sua área inicial, do seu coeficiente de dilatação superficial e da variação de temperatura. Já na dilatação volumétrica, nós observaremos que sua variação dependerá do seu volume inicial, do seu coeficiente volumétrico de dilatação e também da variação de sua temperatura. Existe também uma relação entre esses coeficientes de dilatação.
ou seja, o coeficiente superficial de dilatação, representado pela letra beta em nossa expressão, corresponderá a 2 vezes o coeficiente alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação linear desse material. Enquanto na dilatação volumétrica do sólido, observaremos que o coeficiente de dilatação volumétrico, representado na nossa expressão pela letra gama, corresponderá a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear desse material, o nosso coeficiente alfa. Lembrando que esse coeficiente alfa, ele é específico de cada material, ou seja, cada material tem o seu coeficiente específico respectivo. E a unidade de medida para definir o nosso coeficiente de dilatação linear é o chamado grau Celsius recíproco, que nada mais é do que o inverso do grau Celsius. Por que esse fenômeno da dilatação é tão importante no nosso cotidiano? Por exemplo, nos trilhos de trens, observem que existem folgas para evitar deformações e também para prevenir acidentes. Já na construção de pontes, existem as juntas de dilatação para suportar as vibrações térmicas. Como também podemos observar que hoje em dia existem recipientes com tampas de vidro que se soltam mais facilmente quando aquecidas. Vamos fazer agora algumas aplicações para fixar os conteúdos que foram vistos nesta videoaula. Na nossa primeira questão, ele diz o seguinte: determine o módulo do coeficiente de dilatação superficial de uma viga metálica homogênea de 5 metros de comprimento que, quando aquecida a 50 graus centígrados, apresenta uma dilatação linear de 5 vezes 10 a menos 3 metros. Então, para resolver nossa questão, vamos utilizar a expressão da dilatação linear, ou seja, ΔL igual ao comprimento inicial L0, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Isolando o nosso coeficiente linear, alfa é igual a ΔL sobre L0, que multiplica Δθ. De acordo com os dados que foram fornecidos na nossa questão, temos então que alfa é igual a 5 vezes 10 a menos 3, que é a dilatação linear que foi fornecida, dividido por 5, que é o comprimento inicial, vezes 50, que é a variação de temperatura. Então, alfa é igual a 5 vezes 10 a menos 3, sobre 5 vezes 50, 250. Então, podemos escrever 250 em notação científica. Então, teremos que alfa é igual a 5 vezes 10 a menos 3, sobre 2,5 vezes 10 ao quadrado. Dividindo 5 por 2,5, então alfa é igual a 2, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes, menos 3, menos 2, menos 5. Então temos aí o nosso coeficiente de dilatação linear, 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíproco. Mas ele pede na questão o coeficiente de dilatação superficial. Nós vimos em nossa aula que beta é igual a 2 vezes alfa. Então, beta vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 5. Isso implica dizer que beta é igual a 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíproco. Então, o gabarito da nossa questão, letra A. Para a nossa segunda questão, temos o seguinte: sabendo que determinado material sólido e homogêneo apresenta um coeficiente de dilatação volumétrica constante e igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíproco, determine o coeficiente de dilatação superficial desse material e assinale a alternativa correta. Bom, para resolver nossa questão, vamos utilizar a relação que existe entre nossos coeficientes de dilatação. Ou seja, nós vimos que beta ele corresponde a 2 vezes alfa.
E gama corresponde a 3 vezes alfa. Da nossa primeira expressão, podemos tirar o valor de alfa, ou seja, alfa vai ser igual a beta sobre 2. E da nossa segunda expressão, alfa corresponde a gama sobre 3. Bom, temos aqui a nossa expressão 1 e temos a nossa expressão 2. Igualando essas expressões, isto é, expressão 1 igual à expressão 2, temos o seguinte: beta sobre 2 igual a gama sobre 3. Isso implica dizer que beta vai ser igual a 2 vezes gama sobre 3. Substituindo o nosso coeficiente volumétrico, gama, beta vai ser igual a 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5 sobre 3. Isso implica dizer que beta vai ser igual a 2 vezes 1,2, dá 2,4 vezes 10 a menos 5, dividido por 3. Isso implica dizer que beta é igual a 0,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíproco. Esse é o nosso coeficiente de dilatação superficial. Então, nosso gabarito da questão, letra B de bola. Para a nossa terceira questão, a questão da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro Adaptada, ele diz o seguinte: fenda na ponte Rio-Niterói é uma junta de dilatação, de CCR. De acordo com a CCR, no trecho sobre a Baía de Guanabara, as fendas existem a cada 400 metros, com cerca de 13 centímetros de abertura. Admita que o material dos blocos que constitui a ponte Rio-Niterói seja o concreto, cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíproco. Assinale a alternativa que indica a variação necessária de temperatura para que as duas bordas de uma das fendas citadas na reportagem unam-se. Então, o que temos aí na questão é o seguinte: temos os dois blocos de concreto, de 400 metros cada um, e como esses blocos de concreto eles vão se dilatar em relação à fenda de 13 centímetros, a dilatação vai ocorrer em suas extremidades. E cada uma dessas dilatações vai corresponder a 6,5 centímetros, ou 6,5 centímetros, que corresponde aos 13 centímetros, que corresponde à fenda entre os blocos de concreto. Utilizando a expressão da dilatação linear, nós temos que ΔL é igual a L0, que multiplica alfa, que multiplica Δθ. Utilizando aí as unidades em centímetros, já que ele deu aí o comprimento da fenda em centímetro, e sabendo que a dilatação linear que ocorre na fenda corresponde aos 13 centímetros, então teremos o seguinte: substituindo aí esses valores, 13 vai ser igual ao comprimento inicial em centímetro, que é 4 vezes 10 a quarta, vezes o coeficiente de dilatação linear do concreto, 1 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura Δθ. Então, temos o seguinte: 13 vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 1, produto de potência de mesma base, vezes Δθ. 4 vezes 10 a menos 1 vai dividir 13, então 13 sobre 4 vezes 10 a menos 1, isso é igual a Δθ. Tirando essa base 10 do 4, nós teremos que Δθ é igual
a 13 dividido por 0,4. Isso implica dizer que Δθ vai ser igual a 13 dividido por 0,4, que é igual a 32,5 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura necessária para que as duas bordas, de uma das fendas fiquem unidas. O nosso gabarito, letra C. Se você chegou até aqui e gostou do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu joinha, que ele é muito importante para a manutenção do nosso canal. Como já foi dito antes, o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai divulgar para mais pessoas importantes, assim como você. Não esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo, caso exista alguma dúvida. Também não deixe de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora e inscreva-se. E também não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder as novidades do nosso canal. Ficamos por aqui, até a próxima e um grande abraço.